Seja bem-vindo ao nosso encontro da catequese e hoje o encontro da catequese familiar com o tema Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para mim? Será que eu sou capaz de identificar na minha vida algum encontro pessoal com Jesus Cristo? Cada um tem um conceito sobre Jesus, uma imagem de Jesus conforme a sua formação. E a imagem que cada um tem de Jesus é a que foi passada de pai para filho, aquilo que a gente aprende com os nossos pais, aquilo que a gente vai ensinar para os nossos filhos. E quando eu falo de Jesus Cristo para o meu filho, o que eu digo? Que imagem que eu estou passando para o meu filho sobre Jesus? Será que eu falo de um ser espiritual, desligado das coisas deste mundo, um homem que foi um milagreiro? Que imagem que eu faço de Jesus na minha vida? Pode ser que alguém pode dizer que Jesus não sofreu no caminho da cruz porque ele era Deus, que os pregos não doeram nas mãos deles e nos pés. Cada um tem um conceito, aquilo que aprendeu. E no encontro de hoje, este encontro nos permitirá conhecer um pouco mais sobre a pessoa de Jesus de Nazaré. E quanto mais Jesus humano se aproxima de nós, se parece com um humano, mais facilmente nós podemos nos comprometer com a sua proposta de vida. Aí eu te pergunto, é possível conhecer Jesus e não conhecer o Cristo? Sim, você sabia que tem diferença? Sim, conhecer Jesus sem o Cristo trata-se apenas de conhecer o Jesus homem, a sua história, as suas ideias, o que ele disse, o que ele fez. E já conhecer o Cristo é conhecer a sua missão, é entrar na dimensão do projeto do reino de Deus, compreendê-lo a partir da nossa fé, da fé no Cristo ressuscitado. Então, catequista, qualquer pessoa pode ter acesso ao conhecimento sobre Jesus? Sim, e mesmo aquele que não crê, você sabia? Sim, porque a pessoa basta apenas buscar o conhecimento sobre Jesus, sobre o Jesus homem, a sua história, o modelo de ser humano que ele foi. Mas quando nós cremos nele, nós reconhecemos que é o Cristo da fé, nós reconhecemos que ele é o Messias, que ele é ungido, o enviado de Deus para nós. Então você percebeu que são duas dimensões, né? Duas realidades que se complementam, né? Uma de Jesus, o homem, e o Jesus, o Cristo, que é o Jesus da fé. E é impossível conhecer apenas uma dessas duas realidades, porque uma compreende a outra. Elas se complementam. Se eu conheço apenas uma, o meu conhecimento, a minha compreensão será incompleta. E nós podemos encontrar cristãos que são peritos em Jesus, sabem tudo sobre a sua pessoa, sobre a sua história, seu projeto, as suas propostas, mas não têm a experiência do ressuscitado. São cristãos que conhecem demais Jesus, da doutrina, mas não têm a fé. E por outro lado, nós encontramos cristãos que são mergulhados no Cristo, mas não têm o conhecimento sobre a pessoa de Jesus. Eles vivem num intimismo religioso, mas não são capazes de aprender com Jesus, de praticar o que ele ensinou. Então a vida e a fé, a vida de Jesus e a fé que nós temos em Jesus, elas andam juntas. E vocês podem compreender que o símbolo da cruz representa isso pra gente. Representa o Jesus homem e o Cristo da fé. Porque a cruz ela possui duas hastes, uma na horizontal e outra na vertical. Na horizontal, representa o Jesus homem, aponta para a história de Jesus. E na vertical, o Cristo, e aponta para o céu, Então, são duas hastes, duas dimensões da vida de Jesus. Só que o grande problema é quando a gente se fixa em apenas uma dessas hastes. A gente não pode fixar nem só na horizontal, nem só na vertical, porque uma se complementa na outra. Vamos agora fazer a leitura das Sagradas Escrituras. Pega lá a sua Bíblia, você vai abrir no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do versículo 1 ao 6. Jesus em Nazaré.
Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, este texto do Evangelho de Marcos nos aproxima do Jesus da história. Nós encontramos pessoas do tempo de Jesus que falavam sobre ele. Para todos que o conheciam, Jesus era uma pessoa comum, que vivia e trabalhava entre aquela gente. E quando eles o veem numa sinagoga falando, levam um susto, pois nunca o viram numa universidade ou com algum professor e tampouco falando daquele jeito. Como aquele povo poderia acreditar que ele era o Filho de Deus? Olhando só para o Jesus histórico, não dá para acreditar nele. É muito mais fácil acreditar em alguém que tem poder naquilo que fala, um político, uma celebridade, um artista, do que num simples cidadão. E no caso de Jesus de Nazaré, que andava de maneira simples, era realmente muito difícil acreditar que ele era o Filho de Deus. Para nós, é mais fácil crer, porque nós sabemos que ele ressuscitou. Já para eles, para as pessoas daquela época, era difícil crer, porque eles só conheciam Jesus homem. Apesar do que Jesus fazia, dos milagres que ele praticava, eles não tinham a fé em Jesus. Agora você vai pegar a sua Bíblia novamente, vai continuar no Evangelho de Marcos, mas você vai abrir lá no capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 30. A afirmação de Pedro. Depois, Jesus e seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Já nesse texto do Evangelho de Marcos, ele apresenta uma experiência que todos nós fazemos. Quando nós encontramos uma pessoa que nós não conhecemos, nós logo perguntamos: quem é você? Aí a pessoa vai se apresentar, contar o que ela faz, filho de quem ela é, e daí nós ficamos imaginando quem que é essa pessoa. E foi assim com Jesus nessa situação também. Disseram muitas coisas sobre Jesus, mas ele não ficou muito contente não com as respostas das pessoas e provocou os apóstolos para que falassem sobre o que eles achavam que Jesus era. E Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, disse algo que ninguém tinha pensado. Ele falou: você é o Messias, aquele que vai nos salvar. Só que eles pensavam que era um outro tipo de salvação relacionada ao poder. Eles ainda não tinham entendido a salvação que Jesus realmente tinha trazido para o povo. Então, a ressurreição de Jesus, ele é um fato determinante para a nossa fé cristã. Ela dá sentido e significado à nossa vida. O Jesus ressuscitado tornou-se o Cristo, o Messias. Então, o Jesus homem, através da sua morte e ressurreição, tornou-se o Cristo, o enviado de Deus, o Messias. E os apóstolos, eles foram os primeiros que fizeram essa experiência de Jesus ressuscitado. E esses conhecimentos que foram transmitidos a nós, vêm regando a nossa fé. A fé que nós recebemos nos dá a certeza de que ele vive no nosso meio, de que ele está no meio de nós. E a ressurreição, ela é um mistério da fé. Ela não necessita de provas, basta aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós vivenciamos na nossa vida.
A fé faz a diferença na vida de quem acredita, você sabia? E como nós podemos fazer essa experiência de Jesus ressuscitado? Te falo que não é uma receita de bolo, não há formas específicas de viver essas experiências, sabe por quê? Porque tudo vai depender do desejo e da abertura do seu coração para esse encontro, né? E só vai experimentar esse encontro quem estiver realmente aberto para a graça de Deus. Então, o amor de Deus, o Jesus ressuscitado, ele vai se manifestar na sua vida de acordo com a abertura que você vai dando. Se você der pouca abertura, vai se manifestar pouco. Se você der mais abertura, vai se manifestar mais. E vai se manifestar da forma como você precisa que se manifeste. Para você vai ser de um jeito, e para mim vai ser de outro. As experiências serão diferentes. E catequista, quando nós sabemos que foi uma experiência realmente de Jesus ressuscitado e que não foi uma experiência da nossa imaginação? Quando a gente começa a perceber que nós somos capazes de viver realmente esses sinais da graça de Deus no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a gente perdoa alguém sem ressentimento, quando a gente escuta com o nosso coração aberto, de todo o nosso coração, quando a gente não reclama do tempo que nós gastamos para ajudar o outro, para ajudar o próximo na sua necessidade, para ajudá-lo a crescer, quando nós fazemos sacrifícios em função de um mundo melhor, quando nós temos atitudes para o mundo ser cada vez melhor. Quando a gente faz esse tipo de experiência, a gente está realmente vivenciando aquilo que Jesus ressuscitado nos deixou, né? Então, tudo vai depender de conforme você vai caminhando. Tá? E agora eu pergunto para você, diante de tudo isso que você aprendeu, quem é Jesus Cristo para você? Faz lá essa reflexão, hein? Depois você me conta, quem é Jesus para você? Neste momento, agora nós vamos agradecer a Deus por mais um encontro, agradecer por esse conhecimento, louvá-lo porque Ele é presente na nossa vida e quer nos ensinar. Ele quer estar próximo de nós. Jesus quer caminhar contigo. Ele quer que você conheça, sim, da história dele, daquilo que ele fez, mas ele quer que você conheça também a missão dele, para você caminhar com Jesus, né? O conhecimento e a fé andando juntas, porque hoje você aprendeu que elas não podem andar separadas. Então vamos agradecer e orar com a oração que o próprio Jesus ensinou aos seus discípulos. Reze comigo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e com o amor de Maria.